Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Tesouros no Céu. O texto que serve como base para o nosso estudo, Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, que diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Quando nós lemos a respeito de tesouros nos céus, de ajuntar tesouros nos céus, e das histórias, tantas histórias, que nós já ouvimos, com certeza, imagino que você deve ter dúzias de histórias de pessoas que acabaram valorizando muito aquilo que poderiam alcançar nessa vida e acabaram perdendo tudo e aprenderam lições preciosas. Nós conhecemos muitas dessas histórias e sabemos como é que essas coisas acontecem. Entretanto, uma das coisas que nós temos muita dificuldade para poder entender é que ajuntar tesouros aqui nessa terra não é simplesmente adquirir muito dinheiro, muitos recursos, tornar-se multimilionário e aí então viver em função daquelas coisas. Existem pessoas com muito pouco e que acabam fazendo dessas coisas um verdadeiro Deus. Pessoas que são capazes de fazer com que um instrumento como esse, um celular, acabe se tornando um Deus, porque vivem para ele, é tão importante, tudo gira em torno daquilo que acontece aqui dentro do celular. O celular se torna um Deus para ele. Gente que vive em função de um carro, de uma casa, que vive em função de um móvel, de uma roupa, ou de um cosmético, enfim, gente que vive em função de coisas. O que é que a Bíblia está dizendo para a gente? Se você pegar aquilo que nós estudamos durante essa semana, você vai se lembrar que a Bíblia menciona que Deus é o dono de todas as coisas, porque Ele é o Criador de tudo, que Ele é também o dono de todas as coisas, porque Ele nos resgatou, Ele pagou o preço exigido pelo pecado. Deus é amor, Ele se doa em favor de cada um de nós, tudo que existe no nosso planeta é dele, e por isso, apesar dele ser o dono de tudo, Ele não criou todas as coisas apenas para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite. Ele olha para nós e diz: olha, eu quero que você cuide dessas coisas enquanto anda comigo. Não é cuidar dessas coisas enquanto Deus está longe, Deus está fora. Não, Deus está com a gente. Enquanto a gente cuida das coisas que são dele, a gente vai se lembrando dele. No meio de uma natureza fantástica como essa, aqui em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, onde eu resolvi gravar a lição dessa semana, enquanto aqui no meio dessa natureza maravilhosa, em meio a tantas hortênsias, tantas flores, a tantos animais, aves, um sol maravilhoso como esse que brilha nesse momento, um céu azul, de um azul anil fantástico. Não houve um momento que eu não tenha levantado meu pensamento a Deus e dito: Senhor, como o Senhor tem criatividade, como o Senhor foi fantástico ao criar tudo isso. E melhor do que tudo ainda, o Senhor não apenas criou isso tudo, mas ainda nos permite usufruir disso na tua companhia. Quando você olha para isso tudo, você percebe que Deus é o dono de todas as coisas. A resposta que Ele espera de nós é uma resposta de amor. Enquanto guardamos seus mandamentos, vivemos a ideia de amor, não apenas na teoria, mas também na prática. E aí entram as coisas desse mundo. Quando Jesus vai dizer que nós não devemos amar esse mundo, nem as coisas que nele existem, e nem ajuntar tesouros para a gente aqui nessa terra, onde traça e ferrugem corroem, onde os ladrões roubam, mas devemos ajuntar tesouro no céu. O que Jesus está tentando dizer com isso? Ele não está dizendo que é pecado a pessoa ter algum tipo de bem material aqui nesse mundo, não é isso. Ele nos deu tudo aquilo que aqui existe para que pudéssemos usufruir e cuidar. Lembrando sempre, é claro, que tudo pertence a Ele. Do que Ele está falando? Ele está falando sobre o coração. Aonde é que está o teu coração? Aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. É a mensagem central desse texto. O que realmente importa para você? Você já ouviu falar de pessoas que deixam tudo de lado, tudo aquilo que é importante de lado, em detrimento de alguma coisa? Eu falei sobre o celular aqui agora há pouco. Quantas são as famílias que acabam vivendo em função do que o celular representa para a gente
e não tem mais tempo para poder sentar e conversar uns com os outros, não dedicam mais tempo para poder fazer o culto familiar, não dedicam mais tempo para poder estudar a Bíblia junto com os filhos, para poder orar o esposo pela esposa, a esposa pelos filhos e assim por diante. Aonde está o teu coração? O que realmente importa para você? Aonde você dedica o seu tempo? O que ocupa os seus pensamentos? É disso que Jesus está falando. Eu posso encher a minha cabeça de ideias, de teorias a respeito de Deus ser o Criador, de ser o dono de todas as coisas, de que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, de que eu devo gastar tempo com os meus irmãos e irmãs, porque todos somos parte da grande família de Deus. Mas se eu não dedicar tempo para Deus, bem como para os meus irmãos e irmãs que vivem comigo aqui nesse planeta, então eu estou juntando tesouros para mim aqui, aonde traça e ferrugem corroem, aonde ladrões roubam e minam. Porque aquilo que realmente importa não está tendo lugar na minha vida. Nós temos que aprender a dedicar tempo para aquilo que realmente importa. Há poucos dias atrás, uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu acabei de perder o meu marido. E no dia em que ele faleceu, ele teve um ataque cardíaco fulminante. Ele acordou de manhã e disse: vamos gastar um tempo hoje com a gente, vamos para um parque, vamos para a natureza, vamos gastar um tempo para a gente. E eu olhei para ele e disse: hoje eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que organizar aqui um monte de coisa, tenho que pagar contas, hoje não dá. E aquele era o último dia do meu marido e eu não sabia. E eu gastei o último dia dele lavando, limpando, pagando contas, organizando a minha vida. E antes que o dia terminasse, eu tinha perdido meu marido. E aí eu olhei e disse: pois é, perdi meu marido. Agora a casa está limpinha, as contas estão pagas, mas ele não está aqui para usufruir de tudo isso comigo. O que realmente importa na vida pra gente? O que realmente tem que ter valor? Jesus pediu para que cuidássemos de muitas coisas, mas ele disse: sobre tudo aquilo que você deve cuidar, cuida do teu coração, porque é dele que procedem as saídas da alma. O nosso coração é o elemento mais importante. É o coração que deve ser cuidado sobre todas as coisas, para impedirmos que ele se fixe naquilo que não tem valor. Eu queria hoje orar a Deus pedindo a Ele para que Ele pudesse ter o meu coração nas suas mãos. Porque se o meu coração estiver nas mãos de Deus, então eu posso ter certeza de que eu vou amar as coisas certas e vou dedicar tempo para aquilo que realmente importa. Você não quer se unir a mim nessa oração? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que, acima de tudo, somos chamados para uma experiência de amor para contigo e, ao mesmo tempo, para com o nosso próximo. Ajuda-nos a viver essa experiência, dedicando tempo àquilo que realmente importa. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?